certo? Não iremos trabalhar essas questões. Ah, Alberto, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar essas outras questões, que são questões um pouco mais complexas aplicadas à vida. Alberto, eu tenho dúvidas sobre divindade de Jesus. Eu tenho dúvidas sobre pessoalidade de Jesus. Humanidade, né? Manda aqui nos comentários, WhatsApp pra mim. Igreja, encontrou comigo na igreja. Alberto, por que Jesus é Deus? A gente vai sentar e vamos conversar. Tá bom? Mas nós vamos trabalhar essas questões aqui. Por exemplo, deixa eu até pegar aqui no livro algumas. Vão ser 6 dessas, tá? Christus Victor, Jesus como redenção, Jesus como sacrifício da nova aliança, Jesus como dono de justiça, Jesus como justificação, Jesus como propiciação, expiação, obra reconciliatória de efeitos limitados e ilimitados a favor de alguém, Jesus como resgate, Jesus como exemplo, Jesus como reconciliação e Jesus como revelação. Tá bom? Então vai ser esses temas, vão ser provavelmente 6, ou se eu acertar com o pessoal do grupo de ensino ali, do Ministério de Ensino, talvez a gente estenda e faça os 12. Também nós estamos ainda em conversas com relação a isso. Mas, antes de pensar, de começarmos domingo que vem a aula do jeito que vai ser, partindo da história, eu quero trabalhar com os irmãos, eu quero apresentar para os irmãos 4 verdades essenciais aqui, que vão ser o alicerce das nossas aulas. Então vocês vão ter que entender essas 4 verdades, ter elas no coração e na mente, para que possamos encarar as histórias, que são histórias duras, tá? São histórias que eu li o livro, são histórias que realmente dói o estômago, tá, irmãos? Tem histórias que são fortes mesmo, que machucam realmente o estômago da gente ali, te faz derramar lágrimas. Mas a gente tem que conhecer essas 4 verdades que nós vamos trabalhar hoje para que possamos construir o edifício em cima dela. Para cada uma das verdades eu separei um versículo, então nós vamos trabalhar elas aqui agora. Como eu já disse, são 4 verdades basilares, tá? Nesta aula introdutória iremos apresentar 4 verdades essenciais que devem nos acompanhar durante os estudos, tá? Essa apresentação é importante para que possamos nos concentrar na escritura no restante das aulas, tá bom? Então vamos lá, primeira verdade. E aí o Davi, ele reclama que ele tem que assistir a aula todinha com bastante atenção, porque eu falo, o Davi vai colocar aqui embaixo. E eu falo e eu sei que ele coloca. Então o Davi vai colocar, cada verdade ele vai colocar aqui embaixo a verdade, anote no seu caderno a verdade com a referência, tá bom? Primeira grande verdade, irmãos, Jesus é uma joia de muitas facetas. Jesus é uma joia com vários aspectos. Isso está lá em João, capítulo de número 21, versículo de número 25. João 21, 25. Diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus, ele é extremamente rico em aspectos. Jesus é extremamente rico na pessoa. Jesus é extremamente rico nas suas obras. Certo teólogo afirmou que a cruz é a grande joia da fé cristã. E como toda grande joia, tem muitas facetas, todas dignas de serem analisadas por seu brilho e sua beleza. O teólogo fala isso da cruz, mas isso também se aplica ao Deus homem que foi pendurado nessa cruz por amor a mim, por amor a você. Jesus, ele tem muitos aspectos, tá? Então, partindo disso, a gente tem que ver Jesus como Deus encarnado, Deus homem, Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco. E que como Deus, um Deus eterno, um Deus intangível, um Deus que a mente humana não consegue compreender na sua plenitude, ele é extremamente complexo. Mas apesar da complexidade de Deus, apesar da complexidade de Jesus, e se você acha que Deus é simples, lê Ezequiel, e você vai ver que Deus é extremamente complexo, Apocalipse, Deus é extremamente complexo. Mas também Deus é extremamente simples. Deus é um humilde carpinteiro. Então a gente tem todas essas qualidades, todas essas virtudes de Jesus
em que nós temos que tentar gastar tempo nas nossas vidas para estudar todas elas. Essas 6 aulas são bem curtas e a gente vai ver praticamente os efeitos da obra de Jesus sobre a vida da gente. Obra essa que começa no Natal, né? Que é o evento mais importante da história do mundo, do universo, que é quando Deus entra na história, quando Deus toca a terra, é quando Deus se faz homem. Essa grande obra de Jesus começa no Natal, mas essa grande obra de Jesus também, ela começa na eternidade. Ela culmina no Natal. E todos os efeitos que nós vamos ver, eles só são possíveis porque Jesus se fez carne. Por isso a importância do Natal. Por isso a importância da pessoa de Jesus. Já falei isso aqui. E uma coisa importante, irmãos. Alberto, Jesus é uma joia de várias facetas. Sim, é como um cristal. É como um diamante. Todas aquelas faces do diamante ali. Cada lado do diamante com a sua beleza, cada lado desse diamante com a sua complexidade, cada lado desse diamante com a sua riqueza de detalhes. Então, esse é o nosso Deus. Tá? Mas um diamante a gente consegue analisar, ele não, ele está muito além. Mas é importante que a gente temos esse entendimento de um Jesus inteiro. Mesmo que eu não consiga entender todos os aspectos dele, mas eu tenho que entender Jesus como inteiro. Porque o que acontece muitas vezes? Tem gente que acha que Jesus é só homem. Tem gente que acha que Jesus é só Deus. Tem gente que acha que Jesus é só um camponês humilde. Tem gente que acha que Jesus é só rei. Tem gente que acha que Jesus é um revolucionário. Tem gente que acha que Jesus era alguém que veio para libertar a mulher da opressão da época. Tem gente que era um bom mestre. Todas essas coisas são verdades, mas elas não podem ser pinçadas para estudar só isso. Porque se você ver só esse aspecto, você vai ter um Jesus distorcido. E aí a gente começa a criar um Jesus do jeito que eu quero. Há um Jesus revolucionário. Jesus é revolucionário. Jesus é um ícone a ser seguido. Jesus é um rebelde contra o sistema. Jesus é aquele que defende família. Jesus é aquele que defende que os discípulos carregassem uma espada. Jesus é um reacionário. Entendeu? Então, se a gente pegar só esses aspectos, Jesus é o que defendeu a mulher adúltera, Jesus é o feminista. Então, se a gente pegar só esses aspectos, a gente vai ter uma visão distorcida de Jesus. E aí a gente cria um Cristo pra gente. A gente não cria esse Cristo de João 21, 25, que fez tantas coisas e que é tão grandioso e tão complicado de se entender, ao mesmo tempo que é tão simples e mora em nós. A gente cria um Cristo do jeito que eu quero. Eu quero um Jesus revolucionário. Eu quero um Jesus dos estudantes. Eu quero um Jesus dos excluídos. Eu quero um Jesus dos tradicionais. E a gente cria esse Jesus. E o pior, quando a gente cria esse Jesus, a gente começa a colocar em conflito o Jesus que eu criei com o Jesus que os outros criaram. Porque tipo assim, eu sou do cara do Jesus da família. E do porte de arma lá do discípulo. E o outro crente é o do Jesus revolucionário. E aí eu começo a brigar com outro crente. E ele começa a brigar comigo. E aí nem eu e nem ele reconhecemos a grandiosidade desse Cristo. Nem eu, nem ele conseguimos dobrar os nossos corações diante do Cristo crucificado. Mensagem do apóstolo Paulo. Porque nada dê a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Então é importante nós consigamos entender que Jesus é essa grande joia com muitas facetas, com muitos lados, e que nós temos que tentar entender todos eles. Segunda grande verdade, Davi vai colocar aqui embaixo também. João capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alberto, você abriu a Bíblia para ler João 3,16? Sim, eu abri a Bíblia para ler João 3,16. Porque é exercício. É uma coisa que eu recomendo os irmãos folheiem
a Bíblia. Irmãos, partindo de João 3,16, a segunda grande verdade, Jesus não é um empréstimo do paganismo. Algumas pessoas acreditam que algumas narrativas bíblicas são retiradas da cultura pagã. Inclusive a história do próprio Jesus. O pessoal tem um deus pagão chamado Mitra, e o pessoal faz um paralelo entre Jesus e Mitra. Também na cultura egípcia tem Osíris, e o pessoal faz um paralelo entre Jesus e Osíris. Tá? E gosta de fazer essas coisas. Ah, tá vendo? A história de Jesus é inventada, é uma cópia de Osíris. A história de Jesus é inventada, é uma cópia de Mitra. E muita gente fala assim, já que a Bíblia usa histórias pagãs, a Bíblia copiou dali para criar a história de Jesus, os judeus copiaram dali para criar as histórias do Antigo Testamento, a gente também pode fazer uso do paganismo. A Bíblia está cheia de paganismo, a Bíblia está cheia de coisas da cultura caída, a gente também pode usar um monte de coisa da cultura caída. Irmãos, a Bíblia cita várias coisas da cultura caída. A Bíblia cita várias coisas do paganismo, mas nunca aprovando, sempre reprovando. Culto a Moloque, a Bíblia reprova, que é basicamente aborto, tá? Culto a Moloque, aborto moderno é culto a Moloque. Culto a Baal, a Bíblia cita. Relacionamentos sexuais fora do padrão bíblico, a Bíblia cita, mas reprovando. Mas o que acontece? Tem muita gente que pega e fala assim, já que a Bíblia usa histórias pagãs, a gente também pode fazer uso disso. E aí a gente faz uma releitura de Jesus à luz da cultura. A gente olha para a cultura ao nosso lado e aí a gente lê a Bíblia partindo da cultura. O que a cultura diz? A cultura diz isso. Então esse texto aqui, ele não serve mais, eu vou arrancar. Porque não está de acordo com a cultura. E quando acontece isso, que a gente olha a cultura ao nosso redor e considera mais ela do que a palavra de Deus, a gente tende a fazer o quê? A acreditar em um monte de barbaridade. Por que Deus é pai? Por que Deus não pode ser mãe? Entendeu? A Bíblia é machista quando fala que Deus é pai. Então eu acredito que a gente está vivendo uma época aí de amor, de tolerância, de não sei o que, essas questões do politicamente correto. Então a gente tem que sim aceitar a teologia da missão integral. O que importa é primeiro alimentar a pessoa. E aí apresenta Jesus se der. Irmãos, é importante alimentar, mas o mais importante é pregar o evangelho. O que vai salvar a pessoa é o evangelho. E várias outras barbaridades. Teologia inclusiva. Não, mas o movimento homossexual cresce. Então nós temos que ter uma teologia inclusiva. Vamos rasgar Romanos capítulo 1. Vamos rasgar as partes da Bíblia que condenam a prática, colocando-a como pecado. Então o pessoal acredita que várias coisas do paganismo foram colocadas na Bíblia e que por terem sido colocadas na Bíblia a gente pode aceitá-las e entendê-las como pagãs. Inclusive a história de Jesus, alguns entendem ser uma cópia de histórias de outros deuses pagãos. Mas a Escritura e a pessoa de Jesus, irmãos, e agora eu quero deixar claro, a segunda grande verdade, Jesus não é um empréstimo do paganismo. A Bíblia não é um empréstimo do paganismo. A Bíblia e Jesus vieram de Deus para o homem. Jesus é Deus vindo de encontro à humanidade. A Bíblia é Deus falando com a humanidade. Eu queria abrir alguns versículos agora. A Escritura e a pessoa de Jesus não vem da cultura de forma alguma. Antes são entregues por Deus aos homens. 1 Coríntios. Capítulo de número 15. Versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu entreguei o que eu também recebi, eu recebi da parte de Deus isso. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso aqui. Ele recebeu que Jesus veio segundo a Escritura, morreu segundo a Escritura, ressuscitou segundo a Escritura. Gálatas 1. Olha Gálatas voltando aí, irmãos. Gálatas aparecendo de novo aqui na nossa CBD. Gálatas 1, 11 e 12.
e depois o 15 e o 17. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, ou seja, não é segundo a cultura, porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Versículos 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, voltei outra vez para Damasco. É Deus que revela Cristo na Escritura. É Jesus que decidiu vir em comum acordo na Trindade. É Deus vindo atrás do homem. Não tem nada emprestado da cultura. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que ele recebe Jesus, Jesus é revelado para ele, para que ele pregue para a cultura, para que ele leve Jesus à cultura. O evangelho é Deus falando da cultura e nunca emana da cultura, apesar de que o evangelho tem que ser pregado a todas as culturas, porque o evangelho está acima de todas as culturas, assim como Cristo está acima de todas as culturas, porque ele é o conteúdo do evangelho. Qualquer mensagem que modifique o Jesus bíblico, falando, colocando como fruto de paganismo, comparando com deuses pagãos, qualquer mensagem que modifique o Jesus bíblico, ou sua mensagem, ou os questione, deve ser vista como demoníaca e rejeitada por crentes fiéis. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam ou querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4, traz o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente tolerais. Ou seja, vocês estão aceitando gente que não deveria estar aí. O cara está pregando um Jesus à parte, um outro Cristo. Jesus, ele é uma joia de muitas facetas, e Jesus não é um empréstimo do paganismo. Jesus é a revelação de Deus. A palavra de Deus é a palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Perfeita, sem erros, sem falhas, que não conduz ninguém ao erro. Tá bem? Tem uma frase que eu coloquei aqui de uma escritora chamada Nancy Guthrie. Ela fala o seguinte: Deus inundou o mundo com sua bondade ao entrar nele na pessoa de Jesus Cristo. Então é ele que veio. Jesus não veio de nenhum outro lugar, não é emprestado de cultura nenhuma. Jesus é o Filho de Deus. Vamos sempre lembrar lá do nosso versículo base, Mateus 16, 13 e 16. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá bem, irmãos? Então já vimos a primeira verdade, a segunda verdade. E agora vamos ver a nossa terceira verdade.